Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 15 perguntas sobre personagens pouco conhecidos da Bíblia. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Quem era Jael? Alternativa A. Soldado de Judá. Alternativa B. Esposa de Gideão. Alternativa C. Gigante filisteu. Alternativa D. Esposa de Éber. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Esposa de Éber. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do quineu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Razor, e o clã do quineu Éber. Juízes capítulo 4 versículo 17. Pergunta 2. Bera e Birsa eram. Alternativa A. 2 irmãs. Alternativa B. 2 reis. Alternativa C. 2 profetas. Alternativa D. 2 sacerdotes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 2 reis. Foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Gênesis capítulo 14 versículo 2. Pergunta 3. Adonisedeque era. Alternativa A. Rei de Israel. Alternativa B. Rei de Ai. Alternativa C. Rei de Jerusalém. Alternativa D. Rei de Edom. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Rei de Jerusalém. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Josué capítulo 10 versículo 1. Pergunta 4. Gemuel, Jamim, Oade e Jaquim eram filhos de quem? Alternativa A. Zebulon. Alternativa B. Ruben. Alternativa C. Áser. Alternativa D. Simeão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Simeão. Estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Luar e Saul, filho de uma cananeia. Gênesis capítulo 46 versículo 10. Pergunta 5. Quem foi Lapidote? Alternativa A. Marido de Débora. Alternativa B. Profeta. Alternativa C. Sacerdote de Baal. Alternativa D. Sacerdote egípcio. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Marido de Débora. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Juízes capítulo 4 versículo 4. Pergunta 6. Quem foi Otniel? Alternativa A. Profeta. Alternativa B. Pai de Daniel. Alternativa C. Genro de Calebe. Alternativa D. Pai de Jonas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Genro de Calebe. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. Josué capítulo 15 versículo 17. Está gostando do nosso quiz? Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo, e assim, conseguirmos abençoar mais vidas. Pergunta 7. Quem foi Jerusa na Bíblia? Alternativa A. Tia de João Batista. Alternativa B. Mãe de Ezequias. Alternativa C. Mulher de Esaú. Alternativa D.
mãe de Jotão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Mãe de Jotão. No segundo ano do reinado de Bessa, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Segundo Reis capítulo 15 versículo 32 e 33. Pergunta 8. Quem era Jefté? Alternativa A. Profeta. Alternativa B. Chefe. Alternativa C. Rei de Judá. Alternativa D. Filisteu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Chefe. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Juízes capítulo 11 versículo 9. Pergunta 9. Quem era Misael? Alternativa A. Amigo de Daniel. Alternativa B. Filho de Abraão. Alternativa C. Filho de Josué. Alternativa D. Profeta. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Amigo de Daniel. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel capítulo 1 versículo 6. Pergunta 10. Gemima e Késia eram. Alternativa A. Filhas de Davi. Alternativa B. Filhas de Jó. Alternativa C. Filhas de Ló. Alternativa D. Filhas de Roboão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Filhas de Jó. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Jó capítulo 42 versículo 14 e 15. Pergunta 11. Quem era Finéias? Alternativa A. Pai de Samuel. Alternativa B. Neto de Moisés. Alternativa C. Irmão de Filemom. Alternativa D. Neto de Arão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Neto de Arão. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança. Números capítulo 25 versículo 7. Pergunta 12. Quem foi Quedorlaomer? Alternativa A. Rei de Elazar. Alternativa B. Rei de Gomorra. Alternativa C. Rei de Elão. Alternativa D. Rei de Sodoma. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Rei de Elão. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Guim, contra Rafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar, eram 4 reis contra 5. Gênesis capítulo 14 versículo 9. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Pergunta 13. Quem era Ulda? Alternativa A. Mulher de Ismael. Alternativa B. Profetisa. Alternativa C. Médium. Alternativa D. Mulher de Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Profetisa. O sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvai neto de Arais, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Segundo Reis capítulo 22 versículo 14. Pergunta 14.
Joel e Abias eram filho de Samuel. Joel teve um filho cantor cujo nome era. Alternativa A. Asaf. Alternativa B. Gedutum. Alternativa C. Etan. Alternativa D. Emã. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Emã. Estes são os que ministravam, junto com seus filhos, entre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel. 1 Crônicas capítulo 6 versículo 33. Pergunta 15. Quem era Jairo? Alternativa A. Zelador do templo. Alternativa B. Chefe da sinagoga. Alternativa C. Sacerdote. Alternativa D. Centurião. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Chefe da sinagoga. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa. Lucas capítulo 8 versículo 41. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo quiz.